A primeira coisa é definir o que são mídias locativas. Tá certo? Mídias locativas, na realidade, é um termo que vem dos artistas e dos ativistas para se diferenciarem dos processos baseados em localização, ou seja, tecnologias baseadas em localização, laptops, smartphones, GPS, sensores, tipo etiquetas de radiofrequência, que estão substituindo os códigos de barra, que são etiquetas que emitem informação via ondas de rádio. O Brasil está implantando essas etiquetas em todas as placas de carro do país, certo? Para monitorar justamente a passagem dos carros em determinados pontos. E, então, tecnologias, artefatos, dispositivos, sensores e redes. Em redes, nós temos redes de telefonia celular, incluindo 3G, redes Bluetooth de curto alcance, né, que a maioria dos telefones celulares hoje já possuem, a internet, sem fio, Wi-Fi, WiMAX, tá certo? E as redes dos satélites geoestacionários artificiais que estão aí triangulando informação, começa com os militares e depois vai sendo apropriado aí para uso civil e cotidiano. Então, nós temos essas tecnologias baseadas em localização e tudo aquilo que a gente faz usando essas tecnologias é chamado de serviços baseados em localização. Então, nós estamos vivendo isso, é só olhar um pouco a rua e vocês vão ver que é essa a palavra da moda, né? Agora nós vamos viver num mundo sem fronteiras, nós vamos estar móveis e conectados o tempo inteiro, vamos virar seres nômades, que, na realidade, alimenta aí uma grande ilusão, né, por um lado, né, uma veiculação dessa potência a empresas, corporações, governos, com questões ligadas não à própria comercialização do uso desses dispositivos, mas também à vigilância, ao controle e à invasão da privacidade. Então, esses sistemas estão aí, vão se desenvolver cada vez mais, certo? E, para se diferenciar e para tentar criar formas de produção de informação que faça sentido e que possa, efetivamente, trazer uma nova discussão sobre o lugar e sobre os vínculos sociais, um conjunto de artistas, em 2003, cunhou o termo mídia locativa, certo? Na realidade, mídia locativa seria igual a tecnologias baseadas em localização mais serviços baseados em localização. Mas o objetivo não é fazer com que você receba no seu telefone celular uma mensagem dizendo: olha, aqui os bancos estão ao redor, aqui você tem os shoppings, aqui você pode achar um posto de gasolina, que tudo isso é bastante útil, mas o objetivo era questionar e problematizar, ou seja, criar ambiguidades em relação ao que é esse espaço, o que é a sua mobilidade, como você pode se locomover e como você pode produzir e consumir informação em mobilidade. Tá? Na realidade, isso faz parte de uma mudança na esfera midiática, que começa com as mídias digitais, certo? Com a internet, que faz com que nós tenhamos um sistema, hoje, que eu tenho chamado de pós-massivo, mas outros autores chamam de outro nome, mídias interativas, mídias digitais, etc. Acho que não importa tanto o nome, né? Mas o que está em jogo aí é uma possibilidade de produção de conteúdo livre, ou seja, não há controle da produção do conteúdo, qualquer pessoa pode produzir conteúdo sob diversos formatos e não só consumir, produzir, mas a grande radicalidade é a distribuição. Então, blogs, podcasts, wikis, softwares sociais como Orkut, software livre, remetem a essa dimensão de uma transversalidade da mídia e do processo de produção, consumo e distribuição da informação. A internet é cheia de exemplos, né? Então, quando eu falo qualquer pessoa, significa que eu não preciso ter grandes volumes de recursos, eu não preciso ser uma grande empresa, eu não preciso pedir concessão do Estado para produzir informação. Certo? Obviamente que isso sempre rebate a questão econômica, a questão da alfabetização, né? Mas, obviamente, a possibilidade de produzir informação e de se conectar a outros é potencializado hoje pelas mídias digitais, né? Então, nós temos um sistema, por um lado, que se baseia em 3 princípios, que é a liberação da emissão, certo? A conexão generalizada, não basta apenas produzir a informação, mas essa informação só faz sentido se estiver conectada a outros. É isso o software social, Orkut, é isso os blogs, são exemplos claros disso. O software livre
também, qualquer pessoa pode mexer no código, o que não pode num software proprietário, qualquer pessoa pode mexer no código. Essa alteração do código funciona a partir de redes planetárias de desenvolvedores de software. E o terceiro princípio seria a reconfiguração. Então, nós estamos vivendo, efetivamente, uma reconfiguração da paisagem midiática contemporânea, que eu acho bastante enriquecedora para o nosso lado, enquanto usuários e consumidores, porque nós temos dois sistemas em funcionamento que têm importância fundamental para a constituição da vida social, da opinião pública, da esfera pública, da vida comunitária, que é o sistema massivo. Nós estamos acostumados, ou seja, um centro emissor para uma massa de receptores, controlada por empresas, mantida pela publicidade, tá certo? Que competem entre elas. Então, nós temos aí esse sistema, que é importante, tá certo? E nós temos hoje um sistema transversal, que não necessariamente está ligado a grandes empresas para essa produção, tá certo? E ela tem causado tensões, que é o que nós vivemos hoje com, por exemplo, copyright, softwares proprietários. Então, toda a discussão que nós estamos vivendo hoje na sociedade contemporânea vem dessa tensão entre um sistema massivo, que é importante, e um sistema que eu estou chamando de pós-massivo, até porque para criar uma tensão entre os termos, né? E não só a parte da produção, consumo e distribuição da informação, mas também o público, ou o que era chamado de massa, passa a ser hoje cada vez mais fragmentado. Se a gente for pensar, o que define a comunicação de massa? O que define a comunicação de massa é um público heterogêneo, tá certo? Anônimo, geral. Tá? E se a gente for pensar na televisão, por exemplo, ela é bastante segmentada, ela tem seus nichos, mesmo a televisão aberta. Né? Então, cada vez mais, esse público também é cada vez menos massa e mais nichos. Né? Que essa evolução é uma evolução histórica. Então, nós temos essas duas funções em ação hoje, não são necessariamente excludentes. Eu dou sempre esse exemplo, eu posso ouvir um podcast, que qualquer pessoa pode fazer, uma produção sonora na internet, tem milhares. Então, eu baixo uma que eu gosto, de um cara que faz isso nos Estados Unidos sobre novas tecnologias, e isso me conecta a um tema que me interessa. Mas eu também gosto de entrar no carro e ligar o rádio e ouvir algo que remete à minha situação local, ao meu espaço local, né? Com informações locais, massivas, que eu não tenho que interagir, que eu não participo, e que é muito interessante também poder absorver essa informação. Então, não são excludentes e são complementares. Então, na realidade, eu amplio a minha possibilidade de consumo, tá certo? Que os meios massivos já fizeram isso, de produção, porque era mais restrito, né? A edição, as editorias dos grandes veículos massivos controlam isso, não é todo mundo que vai conseguir veicular informação, porque isso passa por um certo controle de qualidade. Né? E a distribuição também era totalmente minoritária. Né? Para tornar isso mais claro, eu tenho chamado de funções massivas e funções pós-massivas. Por exemplo, um fanzine que nós fazemos numa Xerox, em papel, tá certo? Que é produzido por qualquer pessoa, que circula em nicho, transversalmente, tem uma função aí que eu chamaria de pós-massiva. Um grande portal na internet, onde tem os seus jornalistas, que hoje são blogueiros, né, que é essa reconfiguração aí, eles evitam que, por exemplo, um blogueiro de um jornal X faça links para um blogueiro do jornal Y, o que é totalmente diferente do funcionamento da blogosfera. Os blogueiros se citam entre eles, comentam, fazem links, porque ele funciona, ela é eletrônica, mas ela desempenha aí uma função de massa, ela quer ser função de massa. Né? Então, eu estou colocando isso para dizer o seguinte, o que nós estamos, a possibilidade que essas mídias trazem de produção, consumo e distribuição, essa é a grande diferença, tá certo? Eu posso ler um livro no ônibus, um jornal no ônibus, eu posso escrever um pequeno texto, um poema, uma pequena ficção, enquanto eu estou me locomovendo num ônibus, mas a distribuição era muito complicada e muito difícil. Tá certo? Então, o que nós temos hoje é um acoplamento de uma possibilidade de consumir, produzir e distribuir informação sobre qualquer modalidade, escrita, sonora ou imagética, para qualquer lugar do mundo. Tá certo? Então, essa é mais ou menos o que a Internet 1 nos legou. Né? Ela nos fez ativos e produtores de informação. Obviamente que isso
não estamos no estado ideal, tá certo? Não estou falando aqui no melhor dos mundos, estou falando que, em potência, é isso que ela nos permite. Efetivamente, que, como não estamos muito acostumados a fazer isso, leva um pouco de tempo para que a gente possa produzir coisas de qualidade, né? Tem muitos blogs que não servem para nada. Bom, temos um excesso de informação aí que faz parte um pouco dessa inércia temporal de estarmos sempre pelo lado do consumo apenas, né? Receptores, meros receptores, né? Então, a Internet 1 nos trouxe isso. A Internet 2, quer dizer, a Internet 2, compreendendo como essa fusão do ciberespaço em dispositivos móveis, em diversos objetos do cotidiano, e eu vou mostrar alguns exemplos, nos indica que nós poderíamos pensar que também com esses dispositivos poderíamos produzir, consumir e distribuir informação com uma certa liberdade. Liberdade em termos quantitativos, tá certo? Produzir mais coisas, circular mais coisas. Obviamente que há uma diferença. Primeiro, porque essas redes são controladas por grandes companhias, tá certo? E o que está acontecendo hoje, ainda, é, efetivamente, fazer com que nós tenhamos uma potência de funções pós-massivas nos dispositivos eletrônicos móveis, mas que nos colocam os serviços oferecidos e os dispositivos até então, com o que eles nos oferecem, na mesma posição de um mero consumidor da informação. Nós vamos receber a informação quando passar por uma zona Bluetooth de uma empresa, mas eu não vou poder mandar nada de volta. Eu vou poder ver televisão, que é a mesma televisão aberta, no telefone celular. Então, preocupado com essa dinâmica do consumo, produção e distribuição da informação, e também com a forma como nós somos controlados e monitorados por esses dispositivos, alguns artistas e ativistas cunharam o termo mídia locativa para produzir obras que visam justamente tensionar isso, tá? Então, é o que eu vou tentar mostrar rapidamente. O que nós temos hoje é a diferença, a possibilidade de produzir, consumir e distribuir informação em mobilidade, certo? Então, o que era possível em termos de consumo e produção em mobilidade, mas restrito a algumas mídias, certo? A produção individual, mas nunca midiática, né? Eu posso assistir a televisão, mas eu não posso produzir um programa de televisão, eu posso assistir rádio, mas não posso produzir, tenho um jornal, mas eu não faço jornal, né? Posso fazer minhas pequenas coisas com funções pós-massivas. Então, o que nós temos, na realidade, é uma fusão da mobilidade física, ou seja, deslocar no espaço, com o que eu chamaria de uma mobilidade informacional, uma mobilidade virtual. Mas uma mobilidade virtual total no sentido de produção, consumo e distribuição. Tá? Isso se dá, é um outro conceito que eu estou tentando desenvolver, por uma constituição de uma zona de interseção entre o espaço eletrônico e o espaço físico. Essa zona me permite, aqui, por exemplo, com o meu telefone celular, tá, controlar informações que saem e que entram dessa zona. Obviamente, se aqui houver a esfera eletrônica. Tá? Se eu tiver acesso ao telefone celular, se tiver acesso à rede Wi-Fi, à rede Bluetooth, eu posso começar a enviar e receber informação, a controlar a informação que entra e que sai. Toda forma de controle, certo? Toda forma de controle sobre um espaço tem um nome dado pelos geógrafos, cartógrafos, urbanistas, mas mais pelos dois primeiros, que é território. Certo? Todo território é controle sobre fronteiras. Começa por uma ideia meramente espacial, não? Controle da fronteira da minha terra, mas, a partir da década de 80, ele começa a ter diversos significados. Certo? Meu território corporal, subjetivo, político, econômico, cultural. E a liberdade se dá na medida em que eu posso controlar esse território. Se ninguém pode agir sobre o meu corpo, se eu tenho controle sobre o meu território corporal, significa que eu sou mais livre. Obviamente, quando eu sou preso e torturado, eu não tenho mais controle sobre o meu corpo. Certo? Se eu tenho controle sobre aquilo que eu absorvo e como eu vou pensar sobre aquilo que eu absorvo, a minha consciência, o livre pensar e o livre expressar, se eu tenho controle sobre isso, eu também sou mais livre. Então, controle, às vezes, é sempre pensado como algo
negativo, mas o controle aqui eu queria dar essa dimensão positiva do controle como é o controle sobre os meus territórios que garantem a minha liberdade. Tá? Então, o que nós estamos vendo hoje nas sociedades contemporâneas, nessa guinada espacial, é a criação do que eu tenho chamado de territórios informacionais. Os territórios informacionais são, na realidade, o espaço, a fusão entre o espaço eletrônico e o espaço físico. E isso tem alterado as dimensões dos lugares. A gente pode pensar o espaço como algo genérico, certo? Abstrato, matemático, o lugar como algo produzido socialmente, enraizado socialmente, que é aquilo que nós temos, que produz sentido, que tem uma memória, que tem uma história. Isso aqui é definido como, define-se como lugar. E esse lugar, ele é atravessado de diversas tensões de controle, ou diversas tensões territoriais. Tá certo? Então, aqui nós estamos num lugar, tá certo? Num espaço, mas num lugar, Belo Horizonte, mas no lugar Casa Fiat, que tem a sua história, num evento que tem 22 anos, tá certo? E que tem as suas diversas territorialidades, tem suas regras, tá certo? Tem suas normas, tá certo? Tem coisas aqui que eu tenho as regras sociais, o limite do meu espaço pessoal, as relações que se desenvolvem nesse espaço, etc. Então, o que nós estamos vendo hoje é a criação de um novo território, de uma nova forma de controle, que é o da informação. E isso é fundamental por vários motivos. Primeiro, para compreender a nova dinâmica da sociedade da informação. Segundo, para garantir uma dimensão política, tá certo? Porque se esse território, assim como não posso ser invadido a minha casa, o meu corpo, a minha consciência, eu também não posso ser invadido na minha esfera informacional que eu estou aqui produzindo. Né? A minha operadora sabe que eu estou aqui. Tá certo? É só ligar o meu telefone celular aqui, ela rapidamente sabe pelo roaming que eu estou aqui. Qualquer ligação, uso da internet, ou uso de cartão de crédito, etc. E a expansão disso, zonas de acesso à informação via Bluetooth, quando eu vou passando e sensores podem captar que eu estou passando por ali, revertem a uma invasão, tá certo? Desse território. Então, ele tem uma dimensão política também. Tá? Então, na realidade, o que nós estamos vendo hoje com esses dispositivos são um novo processo de territorialização, que não é um novo espaço, o espaço Casa de Cultura Fiat é o mesmo lugar, só que atravessado por outras espacialidades ou outras territorialidades, no caso a informacional, o telefone celular tem que ser desligado. Então, nós temos aqui uma mudança do lugar. As escolas, a casa, as empresas, as cidades estão se transformando a partir dessa nova dimensão. Então, eu vou dar alguns exemplos desses territórios a partir de, diria, 3, 4 tipos de ação com essas tecnologias móveis. Uma primeira, eu chamaria de anotações eletrônicas urbanas, formas de anotar eletronicamente o espaço. Segundo, mapeamento e geolocalização, formas de mapear. Mapear também é escrever sobre o espaço e é produzir aí um discurso sobre o espaço. Nenhum mapa é neutro, nenhum mapa revela efetivamente o mundo como ele é, mas é sempre uma leitura ideológica ligada ao poder, tá certo? E que sempre esteve na mão dos impérios, dos reis, dos países, para justamente delimitar o espaço e o território. Tá? O que nós estamos vendo hoje com os mapas, na realidade, é uma descentralização desse poder a partir do momento em que, com os mapas disponíveis hoje, nós podemos produzir conteúdos e anexar conteúdo a esses mapas. Isso só era possível antes pelos técnicos. Certo? Então, anotação, mapeamento, games pervasivos, que são games que usam o espaço urbano para jogar. Não é jogar na tela do computador, não é jogar na console portátil, mas é jogar na rua. Produção de espacialidade não é uma novidade, tá certo? Mas estamos hoje numa virada que baixa, digamos assim, é como se fosse um download efetivo do ciberespaço. Né? E o quarto, é as smart mobs, que são ações políticas ou performáticas com os dispositivos móveis. Processos de territorialização que nós estamos acostumados e que às vezes não percebemos, tá certo? Então, o nosso espaço é delimitado, controlado. Então, são diversas formas de territorialização que nós estamos vendo. Esses são diversos tipos de territorialização: não passar,
passagem fechada, diversos tipos de avisos, controles, normas, leis num ponto de ônibus, ou códigos, tá certo? No caso aqui, um código para entrada num prédio, tá certo? Tudo isso aí são formas de territorialização e de controle. Como eu falava antes que eu me esqueça, como eu falava no começo, essas novas mídias, o que elas vão proporcionar, na realidade, quando eu pego, estava agora mesmo vivi um pouco isso, estava vindo para cá e o motorista se perdeu, não sabia onde era. Né? Foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, falei, bom, não vou chegar, né, porque ele estava meio perdido. E, bom, peguei o meu telefone celular e, puf, liguei o mapa. E, rapidamente, puf, ele me deu ponto. Aí o cara encontrou, não precisei nem mostrar para ele, mas eu já estava procurando ali no mapa. Então, na realidade, o que eu estava fazendo era controlando o espaço. Tá certo? Então, mais do que me perder, eu podia ficar, bom, tudo bem, está uma vista linda aqui, está maravilhoso, eu vou me perder e ficar passeando e conhecendo aqui essa parte que eu não conhecia de Belo Horizonte. Então, ótimo, essa é a perdição, a deriva, a flânerie. Né? Essa é a desterritorialização, é o movimento da fuga e da perdição. Né? Todos esses dispositivos são dispositivos de origem militar, que vai fazer exatamente dizer onde você está e dizer todas as coisas que estão ao redor. Então, se você chegar em Marrakech e estiver perdido, eu aconselharia que vocês continuassem perdidos e fossem ao bel prazer de encontrar coisas, sentir cheiros, odores, cores e se perder pela praça central. Mas se vocês forem um pouco mais obsessivos e tiverem medo da perdição, que todos nós temos, tá certo? Vocês ligam o seu telefone celular de última geração e que ele vai te dar o ponto exatamente onde você está, vai dizer o mapa total, vai dizer pontos de interesse, cafés, museus, etc. Então, todos esses dispositivos são dispositivos de territorialização, de controle. Os artistas vão, inclusive, questionar isso, tá certo? Porque justamente é isso que as operadoras querem. Saiba onde você está, onde tem o banco, o shopping, etc, etc. Coisas úteis e que você é apenas um consumidor, onde você não vai poder produzir essa informação. Então, nós temos diversas territorializações, diversas marcas e diversas apropriações, tá certo? Que nós vemos no espaço urbano. Né? Então, você tem todo o traçado urbano para ser feito pelos pedestres e eles criam outras coisas. É o que o Dessertor vai chamar de uso tático do espaço. Em vez do uso estratégico, como é que os urbanistas traçam, outra coisa é como é que as pessoas usam o espaço. Tá certo? E marcas, anotações analógicas no chão, certo? Que indicam aí infraestruturas de água, esgoto, televisão, etc. Então, o espaço ele é sempre territorializado, você tem câmeras de vigilância, você tem agora formas de produção de informação, que eu vou chegar mais adiante, das anotações, indicações que são locativas, né? Que estão ligadas a um lugar, mas são totalmente analógicas, não é uma mídia digital, mas uma seta que aponta para lugar nenhum, e não tenho a menor ideia do que aquilo signifique, nem porque aquela seta esteja ali, tá certo? Ou QR Codes, são essas etiquetazinhas aqui, que, com uma câmera de telefone celular, ele te remete para uma informação no ciberespaço. Então, vou dar alguns exemplos dessa produção tentativa de produção de sentido dos lugares a partir dessas mídias. Ali à esquerda é um projeto nas Astúrias, na Espanha, onde o cara criou, um artista, criou um observatório, que ele chama observatório, que, ao olhar ali, ele vê a cidade e todas as zonas Wi-Fi abertas e fechadas. Então, na realidade, é um observatório para coisas invisíveis. Nós não conseguimos ver isso, por isso, de novo, a importância de pensar o território, tá certo? Para tomar consciência disso. Né? Tomando consciência disso, não estou falando de ficção científica, estou falando de algo que está entrando pesado nas sociedades avançadas e no Brasil. Tá certo? Nós somos entre os 5 países, estamos entre os 5 de adoção mais rápida de tecnologia 3G para acesso à internet. Tá certo? Então, nós temos esse tipo de visualização da cidade conectada, dessa nuvem de conexão. Nós temos a cadeirinha ali, é um projeto chamado Yellow Chair, onde usuários, ativistas em Londres, deixam a conexão Wi-Fi aberta e colocam uma cadeirinha ali e dizem, olha, você está passando aqui, você pode sentar e se conectar gratuitamente. Certo? Então, isso expande, a casa não é mais apenas a casa, mas o território informacional da casa vaza, tá certo? Para fora. E ele permite, contra as operadoras, os provedores, etc., que você possa compartilhar a banda larga. Né? E tem toda a discussão sobre a segurança e uma paranoia também dessa segurança.
Embaixo é um projeto chamado Real ROM, ou Roma Real, onde nós podemos ver também essa densidade. A nuvem vermelha são as conexões em telefone celular em tempo real, tá certo? E as amarelinhas são os trajetos dos ônibus, certo? Visualizando esse fluxo informacional e físico. Então, é transporte e transporte de informação. E em cima são designers franceses que criaram esses bambus que acendem ou apagam se tiver uma conexão Wi-Fi perto. Como é invisível, isso daria às pessoas a visibilidade de que, opa, aqui tem uma conexão Wi-Fi. O que vai cair em desuso porque a cidade, em geral, está se transformando nessa nuvem de conexão, não só o Wi-Fi, como o 3G. Né? Projetos de anotação urbana. Como eu falava, o primeiro exemplo, vou dar aqui alguns. Os de cima chama-se Yellow Arrow. O Yellow Chair, que eu citei antes, é uma brincadeira com o Yellow Arrow. O Yellow Arrow é, como o nome diz, uma setinha amarela, né, onde qualquer pessoa pode baixar essas setinhas e imprimir, certo? Nos Estados Unidos, mas eu soube que eles estão tentando produzir isso em São Paulo, onde você pode, ao andar por um determinado lugar, se esse lugar te desperta algum sentimento, ou da infância, ou da memória, ou algo do presente, você pode produzir uma informação, um texto, uma foto ou um vídeo, fazer o upload dessa informação para o sistema e colar essa setinha com um código. Esse código é um código onde você vai enviar o SMS. Então, você envia o SMS para esse código e você recebe no celular aquilo que alguém escreveu eletronicamente sobre esse lugar. Então, é uma produção que não é uma produção estratégica, digamos assim, mas é uma produção de baixo para cima, feita por qualquer pessoa. Então, você tem dois exemplos. O exemplo de baixo é na Suécia, chama Sonic City, que é a produção de deriva sonora a partir de diversos sensores que estão no corpo da pessoa, do usuário, do interator, onde, ao se deslocar, os sensores captam ruídos, poluição, ritmo da andada ou ritmo do fluxo de pessoas que estão passando perto. E ele vai ouvindo e a pessoa vai fazendo a música de acordo com o seu deslocamento. Então, não há um percurso pré-determinado, porque o percurso vai sendo feito de acordo com os sons que as pessoas utilizam. Todos esses exemplos, há vídeos no YouTube, e vocês podem ver depois, se anotarem o nome aí, é só entrar no YouTube, vocês vão ver essas coisas em movimento, eu não vou ter tempo para mostrar. Outro exemplo, de produção de conteúdo localizado, de baixo para cima, não são as operadoras, tá certo? O Undersound foi uma experiência no metrô de Londres, onde as pessoas podem fazer uploads de músicas para criar um ambiente sonoro na estação. Isso foi um projeto piloto, tá certo? Não sei se ele continua, acho que não, mas é um projeto piloto. O outro chama Mobotag, que é o rapaz aqui, é o mesmo sistema do Yellow Arrow, só que você vê isso na internet. Então, você, ao navegar na internet, você vê, bom, alguém escreveu algo sobre a esquina dessa rua com aquela rua. Então, a pessoa digita o endereço e faz o upload da informação que ela quer passar, né? Texto, uma imagem ou uma foto. E o Geografite é a mesma coisa, essa aqui de baixo, que mais centrada em sons. As pessoas produzem sons ligados a determinados lugares. E você, ao passar pelo lugar, na internet você pode ver, mas ao se deslocar pelo lugar, o telefone celular recebe esse tipo de informação. Claro, se você autorizar, né? Mas recebe esse tipo de informação. Os QR Codes, como eu mostrei, nesse caso é um exemplo em Nova York, onde, ao andar pela cidade e encontrar esses códigos, as pessoas tiram uma foto, é só baixar um programinha gratuito para os celulares, tá certo? Você tira essa foto, ao tirar a foto, ele traduz essa tag do endereço eletrônico e te remete para um endereço eletrônico. No caso aqui, o artista fez o seguinte: ao andar por determinadas zonas de Nova York, ao encontrar essas tags, ao tirar a foto, você é remetido para fotos do lugar onde você está, só que no século XIX. Então, você tem aí algo que remete ao passado e ao presente. Você está no presente naquele lugar, mas vendo aquele lugar no passado. O Sky Ear também é uma produção de ligações de celular para balões que vão trocando de cor de acordo com a altitude. E, ao ligar para o balão, você pode ouvir os sons que estão no céu da cidade.
como se você estivesse flutuando no espaço e você ouvir o som da cidade flutuando no espaço. O Aaron Bartle faz um trabalho muito interessante. Na realidade, ele vai na contramão, ele faz uma brincadeira, ele vai do digital para o analógico. Então, aqui, a brincadeira é, no Google, você entra no Google Maps ou qualquer outro mapa e busca uma pizza. Se você começa a dar o zoom, o pontozinho que ele diz que é a pizza, na realidade, está no meio do asfalto, porque ele é impreciso, né? Na realidade, ele é um mapa sobre fotos de satélite, né? Então, tem a curvatura, tem vários desníveis e erros. E ele vai e coloca exatamente o pontinho, ele constrói, isso aqui é uma coisa de madeira gigantesca, tá certo? Ele constrói e coloca aquilo ali para justamente brincar com essa tensão entre o lugar digital e o erro, né? E o espaço físico. Escritas com GPS, uma outra apropriação, o GPS foi feito pelos militares americanos, agora os europeus estão fazendo para monitorar movimentos. Ele não só fixa o ponto onde você está, mas te diz em que velocidade e para onde você está se locomovendo. Então, diz latitude, longitude, velocidade e altura. Tá certo? Alguns artistas, esse foi um dos pioneiros, o Jeremy Woods, em 2000, começou a escrever e desenhar com o GPS. Então, é muito sintomático, ele faz em Londres um desenho que se chama Lugar Verdadeiro, True Places. E andando, tá certo? E desenhando com o GPS. Eu fiz 2 brincadeiras no Canadá, estava no Canadá recentemente, e eu fiz uma brincadeira em Edmonton, que é uma cidade ao oeste do Canadá, que escrevemos em 40 quilômetros da cidade a palavra survival, que é uma brincadeira com um livro da Margaret Atwood, que chama Survivor, que, segundo ela, essa é um padrão da literatura canadense. Desde a existência da literatura canadense, o padrão é a sobrevivência, ou contra o frio, os animais, os First Nations, os aborígenes, né? Então, eu fiz uma brincadeira com isso, fiz desenho em vídeos, fotos, e fomos mapeando também as zonas Wi-Fi. Então, a ideia era trazer, primeiro, o tema da cidade e trazer à tona a invisibilidade. Isso só é visto na internet, ninguém vê isso na cidade. E depois eu fiz isso em Montreal, brinquei com a ideia da identidade, que é a tensão do Quebec com o Canadá, do francês com o inglês, e escrevi isso como se fosse no cinema, seria um plano sequência único. O Survival nós fomos fazendo as letras. Aqui eu comecei, ia, voltava, e escrevi ela em uns 15 quilômetros, com fotos, e isso está disponível também. Tá? Então, são traços e códigos de pé. Fiz isso não por ter pretensões artísticas, mas para lutar contra o tédio. E ciberflaneries também, que eu fico usando, brincando com GPS. Aqui, psicogeografias, que bebe muito nos dadaístas, surrealistas, que é a produção de mapas sensíveis. Não um mapa turístico, mas mapas sensíveis. Então, tem um trabalho aqui de um francês que coloca sensores, e esses sensores vão monitorando a mudança da temperatura e do batimento cardíaco ao passar por determinadas zonas e vai produzindo esse tipo de gráfico. Tá certo? E o outro embaixo é um passeio em Dublin sobre a obra do Joyce, passando por lugares onde o Joyce conta a história em Ulisses, né? Uma outra experiência também de deturpação do GPS se chama GPS narrativas, ou SatNav, narrativas por satélite, né? Que são histórias em que romances, ficções, as mais diversas, utilizando GPS. Certo? Então, ao se deslocar pela cidade, você vai recebendo partes dessa ficção. Tá? Ou GPS filme, que é uma nova forma de filme. Né? Bom, se considera filme em celular, é filme, não é filme, bom, não vou entrar nessa discussão, mas a ideia aqui é que tem um filme que você sabe da história mais ou menos, e você se desloca pela cidade, e o deslocamento pela cidade faz com que você receba pedaços do filme que tem a ver com esse lugar da cidade. Então, de novo, a fusão do espaço eletrônico com o espaço físico. Realidades aumentadas, que é um outro termo, que remete a essa fusão, que aí a gente pode ver melhor o território informacional, que é a acoplagem de uma camada eletrônica sobre a camada física. Então, no caso aqui, ao apontar o celular para um hotel, eu tenho a informação sobre esse hotel. Certo? O site, a localização, diversos tipos de informação acoplada a esses movimentos. Então, mapeamento, tags, anotações, games.
Então, tem vários games, eu não vou nem falar muito, porque o Eduardo, eu sei que ele vai falar do Blast Theory, que é um grupo fantástico, vai estar aqui no Artmove. E esse grupo tem jogos brasileiros também, o Senhor da Guerra e o Alien Revolt são os primeiros. Guerra, caça com SMS. Então, no celular, vocês podem ver aqui uma espécie de radar, e esse radar identifica as pessoas que estão perto. Tá? Então, você ataca. Então, é pega-pega, esconde-esconde. Então, esse aqui é o Uncle Roy, em cima, que é um pega-pega também, e embaixo é uma brincadeira, chama Pac-Manhattan, que é o Pac-Man, antigo Pac-Man, né? Só que jogado na Washington Square, em Nova York, com uma equipe online, na Universidade de Nova York, uma equipe na rua, que saem correndo com o GPS, dizendo, ó, tá vindo aí, o bicho vai te comer aqui, os caras saem correndo. O vídeo é muito engraçado, porque as pessoas ficam espantadas, não sabem o que é aquilo, essas pessoas fantasiadas correndo no meio da rua, né? Então gera um estranhamento, uma espécie de hierofania no espaço cotidiano. O mais popular, que é o geocaching, que as pessoas escondem coisas ao redor do mundo, e você vai procurando isso com o GPS, com coordenadas de GPS. Esse é o mapa de geocache só em Montreal, tá certo? Mas tem milhares. Blast Theory, o Can You See Me Now, que mescla... Na realidade, o cara foge no espaço físico de caçadores no espaço eletrônico. Tá certo? Então, ele mistura as duas coisas, mas o Eduardo vai falar, eu vou deixar para ele. Outros projetos do Blast Theory, Flash Mobs, que não é bem localização, mas é o uso das tecnologias móveis para um uso, seja performático do lugar, no caso as Flash Mobs. As pessoas se reúnem, em alguns minutos fazem algumas coisas e se dispersam rapidamente. Então, nós temos vários tipos, guerra de travesseiro no metrô, festa dentro do metrô, os caras vestidos igual, isso aqui eu acho que foi na Coreia, vestidos igual o Smith do Matrix, né? Pessoas que se deitam, chegam rapidamente, deitam no chão, ficam 2 minutos e vão embora. Então, cria um estranhamento, um uso diferenciado do espaço, é uma espécie de performance. Ou eu não coloquei aqui, ou as smart mobs, que na realidade são mobilizações de cunho político, como houve depois do atentado em Madrid, nas Filipinas, e contra o Bush na segunda eleição, que as pessoas também se coordenam tanto para mobilização e para criar esse enxame, mas também para dispersar, tá certo? Sair do controle policial. E mapas colaborativos, diversos mapas colaborativos, ou seja, as pessoas estão produzindo, por exemplo, poderia pegar esse bairro aqui e conversar com pessoas, moradores, para contar histórias do bairro. Certo? E essas histórias podem ser colocadas no mapa, fazendo com que, primeiro, as pessoas passem a sentir mais pertencentes àquele lugar e cria, tá certo? Uma história e um sentido do lugar de forma coletiva. Então, tem diversos exemplos, o Merak, o Ushuaia, que é da guerra, no Quênia, o Citix, que é em Recife, certo? A prefeitura do Recife fez isso. Os usuários falam e produzem informação livre. Tá? Então, ele pode dizer, olha, essa área está ficando cada vez mais violenta, ou abrir um café fantástico aqui. Então, de novo, o enriquecimento das funções massivas e pós-massivas. É muito legal vir para Belo Horizonte e comprar um guia da cidade. Tá certo? Eu compro um guia da cidade, está lá as informações, os lugares, etc. Mas também é muito legal eu poder entrar no mapa desse e ver o que as pessoas que vivem ali efetivamente estão produzindo sobre aquele lugar, e estão falando sobre os lugares, inclusive comentando os lugares que podem estar no guia. Né? Então, isso tudo remete não a guias de GPS, também usado para turismo, mas o que eu quis destacar aqui é esse aqui em Berlim, que é um guia de GPS que detona a informação quando você passa por lugares do muro que não existem mais. Tá? Então, traz a memória, o GPS, ele localiza e você puxa essa informação via o telefone celular, um Palm, e ele puxa a informação que vai te dizer histórias do muro que você não está mais vendo, porque ele não está mais ali. Tá certo? Usos de etiquetas de radiofrequência, na verdade, por ativistas, isso está entrando pesadíssimo, é um dos principais problemas em relação à privacidade, que são etiquetas que vão ser colocadas em todas as coisas e que podem monitorar o seu movimento. Então, por exemplo, você comprou um sapato, eu estou falando de coisas que já aconteceram. Tá? Você compra um sapato, esse sapato vem com um chip embutido que você não sabe que tem, e você pagou com o seu cartão de crédito. Tá certo? O cartão de crédito vai ser identificado ao seu nome, que vai ser identificado ao sapato. Normalmente, o sapato você usa, você não fica emprestando o sapato para outras pessoas. Por isso que eles fizeram no sapato.
né? Então, ao passar por determinados lugares, as pessoas reconhecem que foi você que comprou aquele sapato naquele lugar e passa ou a ter publicidade dirigida ou a simplesmente controlar o seu movimento. Tá certo? Isso serve muito para o marketing, é o sonho, tá certo, da pesquisa né? Ativistas americanos fizeram isso. Uma das empresas que mais faz isso é a Walmart. Então, os ativistas americanos, na realidade, não, americanos não, holandeses, em Amsterdã, pegaram uma barata, enfiaram um chip, um RFID na barata, que é essa baratinha aqui, e jogaram várias baratas dessas no Walmart. Então, o Walmart começou a traçar pessoas com comportamentos muito bizarros, entrando em coisas impossíveis, né, se movimentando de maneira bizarra. Né? Então, isso foi uma maneira de provocar e de tentar discutir. A questão da vigilância é a questão fundamental hoje. Então, nós temos, eu vou citar aqui três exemplos. O primeiro é da Artig, uma canadense, se não me engano, que ela criou uma bolha, uma tenda, que, de novo, remete ao território informacional. Só que, ao entrar nessa tenda, todas as conexões são cortadas. Todas. Bluetooth, Wi-Fi, telefone celular, nada. A tenda é uma tenda de desconexão. E é interessante pensar a tenda, porque a tenda é o instrumento nômade por excelência. Né? Os nômades se abrigam em tendas. Né? O de baixo chama o projeto IC. O projeto IC também é muito interessante, ainda mais, não sei aqui na campanha da prefeitura, mas lá em Salvador, todos estão implantando o Big Brother Salvador. Ou seja, a falácia da segurança pelas câmeras de vigilância. Todos os dados mostram que não há nenhuma evidência que isso melhore qualquer tipo de ação. A não ser exemplos muito concretos e muito pontuais, não há não há evidência. O IC é um grupo de ativistas americanos que fez isso em Nova York. Na realidade, você diz assim, eu quero ir da rua A para a rua B, e ele te dá um mapa do caminho que faz com que você passe por nenhuma câmera de vigilância. Então, eles fizeram um trabalho de baixo para cima, eles mapearam todas as câmeras e eles criam caminhos alternativos para que você escape das câmeras de vigilância. E o de baixo é um iraniano chamado Elai, é um professor, artista, que foi acusado de ter colocado uma bomba em Los Angeles e foi monitorado pelo FBI, a CIA, durante vários meses, e depois se descobriu que ele não tinha feito nada. E aí ele passou a se automonitorar. Então, ele se automonitora com GPS, vídeo, foto, texto, para dizer, bom, se querem me vigiar, então agora eu vou passar todas as informações, o que leva para o excesso para o outro lado. O grupo Louca, que é o grupo londrino, que faz um trabalho também magnífico. Esse Set to Discoverable é o que nós não sabemos, e se pensarmos no território informacional, talvez venhamos a pensar, que eles criaram uma performance no evento e ganharam o Prix Arte Eletrônica em Linz-Naus em 2008, que é o seguinte, no evento, eu não sei se aqui está escrito o evento, bom, não me lembro qual foi o evento, mas, bom, eles colocaram várias anteninhas captadoras de Bluetooth, da emissão de rádio, frequência dos Bluetooths que tem nos celulares, colocou em vários lugares nas redondezas do evento. E as pessoas passavam ali, e quando elas passavam por um lugar, elas recebiam no telefone celular, já vai embora, por quê? Mas você acabou de passar naquela praça, por que você não vai voltar para a praça? E as pessoas olhavam assustadas, porque, alguém está me vigiando. Na realidade, elas estavam com o Bluetooth aberto, e o que eles estavam querendo mostrar justamente é como nós estamos dando informação sem saber, tá certo? E, obviamente, que a ideia aí do grupo era problematizar, e depois os artistas iam e explicavam às pessoas o que estava acontecendo. Né? Que elas não estavam sendo vigiadas, elas olhavam para cima, né? Porque estava sendo vigiado alto por alguém, né? Mas não tinha ninguém vigiando, eram pessoas eletronicamente vigiando. Bom, a produção móvel, etc. Para terminar, eu acho que já estendi meu tempo, então, só para voltar a esses 3 pontos principais. Primeiro, não se trata de perdição no ciberespaço, desterritorialização, mas sim um processo de territorialização. Claro que desterritorialização e territorialização estão sempre juntos, né? Você vem do Deleuze e Guattari, que vão mostrar que não há territorialização nem desterritorialização sem o seu oposto. Mas, efetivamente, o que nós estamos vendo hoje com esses dispositivos é cada vez mais um controle, para o melhor e para o pior. Certo? Então, o controle no sentido de dominar efetivamente o lugar onde se está, controlar o lugar, e que vai inibir efetivamente também a perdição, encontrar aquilo que não se quer, que não se sabe. Né? Quando a gente só encontra aquilo que a gente procura, fica bastante monótono. Né?
O segundo, não é o fim dos lugares, mas é uma redefinição dos lugares. Certo? Não é que os lugares perderam sentido, que nada mais faz sentido, mas, efetivamente, uma nova dimensão dos espaços de lugar, para usar uma terminologia do Castells, que fala de espaço de fluxo e espaço de lugar. Mas ele, ao meu ver, ele insiste numa dicotomia entre o espaço de fluxo, que é o fluxo do ciberespaço, e o espaço de lugar, que é onde as pessoas estão. Na realidade, o que nós estamos vendo é esse território informacional, que é a fusão desses dois espaços, não um espaço e outro. Né? O que nós estamos vendo é um espaço que reconfigura a dimensão do lugar e cria novas possibilidades de produção de sentido sobre os lugares. E, obviamente, essa produção de sentido se dá de forma em potência coletivizada. Tá certo? As pessoas podem produzir sentido coletivamente e há vários exemplos de produção comunitária. Isso dito, e paro aqui, é um fenômeno minoritário. Nós não estamos vendo pessoas fazendo isso pela rua. Tá certo? Nós não estamos vendo pessoas jogando pela rua, tá certo? Com esses dispositivos. Isso já existe de uma maneira maior em alguns países, aqui no Brasil isso já começa também, mas, efetivamente, o que eu quero pegar aqui é o sintoma de uma virada que nós, da comunicação, prestamos muito pouca atenção, que é, efetivamente, aos processos de espacialização com as mídias e, principalmente, com as novas mídias. Então, mais do que pensar nesse processo de perdição e de desterritorialização, o que nós temos hoje não são os urbanistas nem os geógrafos, mas somos nós, da comunicação, que temos que começar a pensar em como essas mídias redefinem a função social, a vida social e a nossa relação e a nossa vivência nos lugares. E agradeço a atenção. A primeira coisa que eu pensei, né, o tema é essa história de experiência estética em redes sociais, eu pensei em trabalhar duas situações. Primeiro, uma situação tentando pensar o que são essas experiências estéticas contemporâneas, de onde que elas vêm, como que elas se figuram, como que elas nos provocam. E, num segundo momento, pensar como que essas experiências estéticas, tem que chamar de experiências estéticas alargadas, como que elas se dão no âmbito das redes, né, das redes sociais. Bom, a primeira coisa que seria legal pensar, eu queria me referir ao César Guimarães, da comunicação da UFMG, uma definição que ele dá de experiência estética, que seria uma experiência estética de tal modo que esta não surgisse nem marcada por uma excepcionalidade que a retira do mundo cotidiano, nem por uma banalidade que a dissolve em meio aos vários objetos e acontecimentos da vida comum. Falamos, então, de um circuito artístico tensamente ampliado em situações como toda a questão do cubo branco ou preto, né? Ultimamente tem gostado de chamar de cubo preto. É tanta projeção de vídeo, né, que o cubo já não pode ser mais branco, né? Não dá para o cubo ser branco. Museus e galerias em crise que muitas vezes não conseguem tirar essas obras de seus contextos para exibi-las nos espaços expositivos. Nesse nítido movimento de incorporação e de uma vida cotidiana repleta de possíveis deslocamentos provocados pela experiência estética. Nesse movimento contexto, experimentamos nas mais diversas mediações manifestações artísticas de todo tipo. Assumimos uma gradativa entrada, por exemplo, do vídeo no circuito artístico, incluímos as formas mais emergentes, como a web art, a software art, em festivais, mostras e até mesmo em museus. Ainda que com uma alardeada e equivocada especificidade, muitas vezes desenhada em torno da interatividade, essas obras parecem ter uma aproximação muito mais forte com a vida cotidiana, com a cidade e seus desdobramentos nos múltiplos territórios híbridos, do que com instituições fechadas e comprometidas com uma experiência já configurada e padronizada, estabelecendo uma distinção. Isso é da vida cotidiana, isso é da arte. Poderia me referir aqui ao trabalho do catalão, Antoni Abad, em suas experiências. Eu vou mostrar um trabalho do Abad mais antigo. Esse projeto se chama Z, né? Isso é uma mosca. E quando você entra aqui, tem em português, inclusive, essa mosca, você faz um download e ela passa a habitar o seu desktop. E fica morando aí com você. Você pode colocar ela para dormir e tudo mais, né? O que acontece, experimentar essa obra no museu, como eu experimentei, é quase um contrassenso, porque a única coisa que é possível de ver no museu é essa mosca, a mosca voando, como eu mostrei aqui na primeira tela. Só isso. Porque o que é preciso fazer é um download. E, normalmente, ninguém, em nenhum museu, né, nem aqui na Bienal Atabalhoada, que teve aqui no Brasil, quando eles colocaram
que foi genial, né? Encheram, não sei se você lembra disso, encheram de computador, a Terra patrocinou. Então, encheram de computadores assim e colocaram as obras todas lá, achando que as pessoas iam olhar as obras. Claro que não. Né? A primeira coisa que você vai fazer é olhar o seu e-mail, seu saldo bancário, ir no Orkut, fazer esse tipo de coisa, efetivamente não combina. E nesse daqui, no caso, eu encontrei com o Abad, ele falou assim, eles pediram para colocar a obra lá, eu coloquei, mas está lá tipo enfeitando, porque ela não existe. É impossível de aprisionar ou impossível de territorializar uma obra como essa dentro de um espaço institucional. Né? Então, isso é só são milhares de exemplos. Né? O que eu tenho acreditado mais ultimamente é que isso acaba virando um traço distintivo. Né? Quem cuida das instituições artísticas e vai começar a lidar com esse tipo de trabalho, coletivos, né? Teve aquela ação de coletivos que teve no Sesc Paulista 2 anos atrás, inclusive com coletivos aqui de Belo Horizonte, e foi super problemático. Né? Super problemático. O Emoção Artificial no Itaú Cultural também, super problemático. Cortaram a obra do Lucas. Né? O Lucas planejou um robô, na última hora, não, robô subindo na parede do prédio, não vai rolar, não tem jeito, isso é inseguro, esse robô vai matar as pessoas. Essa tensão é constitutiva. Né? É típica desses artistas e desses movimentos. Bom, essa obra dessa mosca aqui, cada mosca é diferente de outra, elas são geradas por um algoritmo genético, então as moscas são únicas, né? A sua mosca é a sua única mosca. Né? Ele mapeia uma comunidade de moscas pelo mundo inteiro, então ele sabe onde que está crescendo moscas, mais moscas, se é aqui e tal, e você passa a integrar. Isso é impossível do circuito institucionalizado apreender, né? Ou cooptar, para usar uma palavra melhor. Bom, existe por parte das instituições uma espécie de domesticação de trabalhos como este. No entanto, não vejo isso de forma negativa. Pelo contrário, eu acho que essa situação paradoxal, quase constituinte, né, como eu disse, da produção artística contemporânea. E talvez a chave dessa contradição seja a proximidade que as experiências estéticas geradas por estes trabalhos, como o do Abad, tenham com práticas cotidianas que envolvam as redes telemáticas, os dispositivos móveis e até mesmo a própria cidade. Aí eu trouxe uma sequência de trabalhos aqui, por exemplo, esse da Gisele, a Gisele já esteve aqui falando também, né, deve ter falado disso, que é o Poétrica. Então, o Poétrica era assim, você pegava o seu celular, a Gisele é uma dessas artistas, né? Assim, quem trabalha com ela deve imaginar que ela tensiona o negócio até o último momento. Né? Nesse daqui, por exemplo, ela comprou espaços publicitários nos painéis essa aí é a Consolação, né? Comprou espaço publicitário e você pegava o seu celular e com SMS você mandava o que você quisesse para lá. Isso era codificado num Wingdings, mas você poderia decodificar. Né? Então, no último momento, os caras lá do circuito publicitário falaram assim, e se as pessoas mandarem pornografia? A Gisele respondeu para eles não vão mandar. Né? E os caras acreditaram. Né? E ninguém mandou mesmo. Né? Esse tipo de situação, eu acho que cada vez mais tensiona o circuito. Nesse caso aqui, a Gisele, nessa época, estava conectada lá com a Vermelho, com a Galeria Vermelho de São Paulo, então teve na internet, no celular e na Galeria Vermelho também. Só que é um tipo de trabalho que te joga para fora da galeria. É impossível de aprisionar. Esse é um deles. O outro é o Blast Theory. Né? Essa é a página do Blast Theory que vai estar aí. Certamente é o grupo que melhor trabalha essas situações. Né? É isso que o André disse. Né? Eles mapeiam a cidade. Aqui em Belo Horizonte vai acontecer, pelo que o Rodrigo Minelli, que é do Art Movie, disse, Lucas e Marcos Boffa, o negócio deve acontecer, a experiência vai acontecer no Santa Teresa, no bairro Santa Teresa. Então, como é que funciona? Tem jogadores e corredores. Os jogadores ficam na internet e os corredores ficam na rua. São 20 jogadores que ficam na internet e 5 corredores que ficam na rua. Os corredores correm atrás de nada, né? Porque eles correm guiados por um palme conectado na internet, numa rede wireless, e eles veem as pessoas se movimentando e vão atrás daquela, para usar o termo do Weisberg, né, atrás de uma pluripresença mediatizada. A pessoa está presente, mas não está presente fisicamente, ela está presente de forma midiática. Né? Esse trabalho ele é incrível e, enfim, ganhou também lá o Asa Eletrônica, enfim, e já é um trabalho de 2003. Tá? Eles já fizeram vários outros trabalhos. O background aí do Blast Theory é vindo da performance.
Então, eles trabalhavam com performance, com muito uso de mídia, projeção de vídeo, e aos poucos eles foram se encaminhando para isso. Isso é uma experiência que aqui no Brasil ainda acontece pouco, que é essa conexão de laboratórios com universidades, né? Aqui, no caso, eles têm um suporte de um laboratório incrível para desenvolver junto com eles essas tecnologias. Por último, ainda dentro desse aspecto, eu queria mostrar o Road Movie. Esse Road Movie é um projeto artístico de um grupo japonês que se chama Exonemo. É uma dupla de japas. Tá entrando aqui. Então, o que eles fizeram? Eles têm esse Mob Lab. Esse Mob Lab é um projeto da Alemanha, que é tipo um laboratório móvel que você pode ocupar esse laboratório. Você manda um projeto e ocupa o laboratório. O Exonemo ocupou o laboratório lá no Japão, eles montaram um laboratório e fizeram um trajeto, que é isso aqui que a gente vê no Google Earth, no Google Maps, aonde eles estão. Então, você pode vir aqui e escolher a rota. Isso aqui, quando o projeto estava rolando, você via quase em tempo real aonde eles estavam. Então, eles pegaram o ônibus, instalaram 5 câmeras no ônibus, uma na frente, uma atrás, uma de um lado, outra do outro e uma em cima. E você escolhe o trajeto aqui. E aí, você pega essa história, né? E eu escolhi uma imagem. Essa imagem, ela corresponde a um ponto geográfico, a um tempo, a uma hora, a uma coisa cronometrada, e também corresponde a um lugar na paisagem. Esse lugar gera um PDF, que eu já gerei aqui agora, né, pelo simples fato de escolher os best shots aqui, eu já gerei esse PDF. Esse PDF é um ônibus origami. Então, eu imprimo esse ônibus e monto um ônibusinho pequenininho com aquele lugar exato onde eu estou. Então, os japas misturaram aí uma coisa em torno dos territórios informacionais, conectado com esse lugar que é transitório, que é de passagem, e criaram uma espécie de diário móvel, né? Que eles vão... Eu gosto de chamar isso aqui, antigamente no cinema, antes de ter cinema falado, né? Quando as pessoas não entendiam o cinema direito, eles faziam travel logs. Né? Então, ficava um cara lá contando, isso são as cataratas, isso é Belo Horizonte, olha lá a rua de Belo Horizonte, contando para as pessoas. Esse aqui é um data log, né? É um modo de contar um deslocamento a partir da acumulação de dados, né? Fazendo essa conexão. Esse tipo de experiência estética que nasce disso aí, tem gente que fica super irritada de achar que isso aqui é arte, mas né? Por incrível que pareça, assim. Eu até entendo um pouco a dificuldade que as pessoas têm com isso, porque é muito próximo das coisas que a gente experimenta na vida cotidiana. Então, dá um estranhamento, porque a gente quer uma experiência estética empacotada já. Então, você entra no museu e fala assim, admire-se, isso são obras de arte. Você fala, incrível. Sendo que quando você sai na rua, você pode ter essas mesmas experiências, ou quando você usa o seu mobile, ou quando você está na internet e tudo mais. É disso que eu estou falando. Bom, fechando esse primeiro tópico, podemos perceber que no domínio da produção artística contemporânea, as tensões com a vida cotidiana e suas possíveis experiências estéticas se dão em torno de uma abertura, da criação de passagens entre esses dois domínios, o domínio da arte e o domínio da vida cotidiana. É importante notarmos que a experiência estética na contemporaneidade não está mais exclusivamente só na arte ou na natureza. Porque tem essa coisa também, olha o pôr do sol, olha a florzinha e tudo, né? Mas também está em potência na vida cotidiana, nos circuitos midiáticos e nas imagens que circulam pelos inúmeros dispositivos que usamos. Compreender a experiência estética dentro desse circuito é uma condição fundamental para pensarmos numa possível experiência estética vinda das redes sociais. Só nessa situação híbrida, tensionada por diversas linhas de força, que as experiências estéticas vindas do ambiente tecnológico, das redes telemáticas, podem ser percebidas. Mas e as redes? E as redes sociais? Como elas se configuram e como elas podem provocar experiências estéticas? Primeiramente, vamos falar das redes. As redes de comunicação que estamos experimentando agora apontam para uma situação que eu venho chamando de acoplagem, né? No já tradicional e instalado circuito transnacional de comunicação de massa, acoplamos as estruturas de comunicação digital com suas funções pós-massivas. Eu adoro esse conceito de funções pós-massivas, já até falei com o André. Achei que isso resolveu um monte de pequenos problemas que a gente tinha na área de comunicação, assim. Se esse conceito ficar mais densão, assim, vai ser ótimo. Com suas funções pós-massivas, que acabam gerando uma situação paradoxal, na qual ambas se fortificam e enfraquecem ao mesmo tempo.
Uma se acopla à outra, não sem tensão ou desgaste, ou seja, gostaria de destacar aqui uma ideia de uma rede de comunicação que se acopla à outra e ambas são constantemente modificadas pela força da vida social. Essa rede de comunicação, repleta de situações de confronto e tensionamento, além de abrigar, pode também favorecer as redes de alcançarem, além de visibilidade, outros modelos e formas de funcionamento, incorporando aspectos centrais e constitutivos da rede telemática, como a situação topológica, com centros móveis, a não verticalização da comunicação, a liberação da emissão, a conexão generalizada, isso aí tudo, um pouco o André já disse. É interessante notar que as redes sociais contemporâneas, aí eu peguei um exemplo aqui, que é uma rede bem bacana, que se chama Ação Global dos Povos, ou People's Global Action, são aqueles movimentos anti-neoliberalismo. Talvez esses movimentos agora, dada a crise política e a falência total e decretada do neoliberalismo, depois do craque na Bolsa, nesses últimos dias, talvez até percam um pouco a função. Né? No entanto, eu acho que é um ótimo modo de pensar, um modo de organizar. O que eu quero falar dessa história aqui é assim, existiam movimentos sociais, antes da internet, naturalmente. Alguns movimentos sociais se associaram à internet e usaram a estrutura dela. Tem vários movimentos que são ligados em rede. No entanto, eles mantêm uma estrutura, digamos, não ligada às estruturas telemáticas. Tem centro, né? Tem controle. E essas experiências como o AGP, né? Ou APG, o PGA, desculpa, como o PGA, o modo desse movimento social se estruturar é parecido com o modo da internet se estruturar. Parece que eles absorvem da rede telemática os modos de ser do próprio movimento. Então, o que eu tenho acreditado é que, assim, a mistura da internet com os movimentos sociais remodelou a natureza desses movimentos que começam a passar a se organizar dessa forma. Aqui você não acha nenhum membro, é claro. Né? Você não vai falar assim, vamos atacar o fórum do G8 amanhã de tarde, Eduardo de Jesus, e põe o meu e-mail. Ninguém vai fazer isso. Né? Da natureza, da própria natureza da interface ocultar a identidade. Então, os grupos se favorecem com isso. No entanto, tem outro. Eu tenho um exemplo que eu acho bacana, que são essas Guerrilla Girls, essas mulheres, essas feministas lá de Nova York. Né? Elas já existiam antes da internet. Com a internet, deu uma turbinada, mas o movimento ainda não absorve muitas características da internet. Por mais que elas ocultem a identidade com aquela cabeça de gorila, né, que elas ficam lá no museus contando tantas obras de homem, tantas obras de mulher e tal, apesar disso, elas não conseguem ter esse modo de organização assim, tão aberto como esses aí, o PGA e alguns outros. Né? Recentemente, tem um livro que saiu aí agora do Jeffrey Juris, que chama Networking Futures. Né? O Juris é professor de antropologia na Universidade do Estado do Arizona. Saiu uma entrevista dele umas 2 semanas atrás com o Gert Lovink, e ele fala justamente isso. Né? A internet começa a servir não só como um ativador da rede, mas como um modelo a ser assumido por esses movimentos. Não é à toa que, em torno das comunidades desterritorializadas, surgem movimentos artísticos que incorporam as características da rede, suas formas de comunicação e arquivo, para se constituírem como coletivos e grupos de artistas, ativistas ligados à arte e outras formas ainda pouco sistematizadas. A gente tenta sistematizar esse negócio, mas é impossível. Né? No livro lá do Juris, ele falava isso, falou assim, que ele tentou usar diversas metodologias para aproximar do PGA e ele não conseguia. Né? A princípio, o livro era um estudo de caso, mas como as feições desse movimento alteram constantemente, é impossível uma metodologia científica para dar conta disso. Eu fico achando que isso reverbera na nossa própria experiência acadêmica. A gente precisa, hoje, Anne, de desenvolver uns outros métodos de Kaká, uns outros métodos de pesquisa em rede para dar conta dessas coisas emergentes. Tá? Bom, são nômades de toda forma que habitam uma fronteira tensionante entre o circuito institucionalizado da arte e a liberdade dos movimentos sociais. O circuito artístico mais institucionalizado tenta abrigar, catalogar e arquivar essas formas nômades. No entanto, elas mudam de configuração e, quando se deixam domesticar por um lado, de outro surgem em outras situações e ambiguidades. As heterotopias de guerra, nesse contexto, são intensas e reconfiguram
e ressignificam os espaços e as possibilidades de ação. Estou chamando de heterotopia de guerra. Heterotopia de guerra, estou misturando dois conceitos do Deleuze aí, né? Um conceito do Deleuze e um do Foucault. O do Deleuze é a máquina de guerra, né? A relação tensa que existe entre a máquina de guerra e o aparelho de Estado, e o do Foucault são as heterotopias. A prática da liberdade, não liberdade idealizada, mas vivenciada em um espaço heterotópico, conectada com o cosmos, uma galáxia da invenção, heterotopia de guerra. Eu acho, guardadas as devidas diferenças aí entre o contexto da obra do Hélio e tentando expandir um pouco essa noção, esses trabalhos operam numa ideia de heterotopia de guerra, né? O circuito artístico tenta, de todas as formas, se atualizar, né? A gente sabe que na abertura da Bienal não vai ser o grupo mais novo que vai tocar e nem a coisa mais bacana, né? A gente sabe que aquilo já foi cooptado, né? A gente sabe que na Barra Funda vai ter uma boate de quinta categoria, que vai ter uma banda muito mais performática, muito mais interessante, com uma proposta muito mais inovadora. Então, se o circuito artístico tenta cooptar de um lado, de outro lado ele libera, né? Não tem jeito. Isso que o André disse, né? Não é uma dicotomia entre territorialização e desterritorialização, é uma relação contínua, né? Como exemplo dessa situação, né, dessa heterotopia de guerra, eu gostaria de falar de alguns exemplos que se situam nessa zona de fronteira. Um dos exemplos é esse daqui, que é o do Abad, é do mesmo cara das moscas, né, o Antoni Abad. Então, ele atualmente, ele fez isso inclusive lá em São Paulo, conectado lá com o Lucas Bambosi, no Centro Cultural São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, e são essa história de deixar celulares com as pessoas, com esses grupos sociais, que a gente gosta de imaginar que eles são invisíveis, né? Aqui para a gente não tem muito isso, mas assim, imigrantes, ciganos, motoboys, prostitutas, deficientes, portadores de deficiência física, né? E entrega um celular para essas pessoas que consegue tirar foto, filmar e fazer atualização direta de da cidade, né? Então, talvez seja a experiência mais quentinha assim da cidade, e de quem experimenta a cidade de um ponto de vista que não é o nosso, né? Eu acho isso aqui genial. Tem hora que tem acidente, enfim, cada momento tem que ficar navegando por aqui para poder descobrir. São vários canais, são várias experiências. O Abad trabalha com esses grupos até uma certa hora, depois ele próprio sai do circuito e os grupos continuam, então essas páginas, algumas continuam sendo atualizadas ainda, mesmo depois de entre aspas, trabalho artístico ter terminado, né? Eu acho que é uma experiência radical. Eu tenho uma curiosidade enorme com a vida dessas pessoas e talvez não tenha curiosidade nenhuma com a vida do Big Brother ou com a vida das celebridades, com quem casou na semana passada. Aqui, eu acho que tem uma espécie de relação de alteridade com essas pessoas tipicamente invisíveis, que parece que a experiência estética vai nascer desse estranhamento daquilo que não é nosso. Essa página é bom de ficar navegando, porque tem milhões de outras experiências. O das prostitutas de Madrid é incrível. As fotos que elas tiram, tem um canal que é só de estilo, das roupas, né, que elas usam e dos pontos que elas ocupam na cidade. É bem interessante. Tem um outro que é um coletivo. Esse aqui opera menos na rede, mas eles fazem uns trabalhos muito radicais que tensionam muito o circuito. Chama Shurban, é lá de Istambul. Então, tem um trabalho deles, esse site é o site mais chato de navegar, mas vão achar aqui. Então, esse projeto, por exemplo, que eles fizeram, chama Contain the Container. Uma tradução possível seria assim: contidas as medidas de contenção. O que eles fizeram foi assim: existia um transporte ilegal de petróleo entre o Iraque e a Turquia. Isso atravessava o país de cabo a rabo, assim. E esse transporte era feito nos containers de aço que acoplavam assim nos caminhões e atravessavam o país inteiro levando levando petróleo de um lugar para o outro de forma ilegal. Isso não pode mais ser feito, eles cancelaram isso e eles fizeram justamente o projeto com esses containers. Eles seguiram um container, né? E depois, na exposição, eles mostram o container, né, texto, imagem, fotografia, vídeo. Então, também é um tipo de trabalho que você olha o trabalho. Então, naturalmente, se definem como... Não tem nome de artista, ninguém sabe quem é. Assim, eles não se identificam, né, é coletivo mesmo, né,
não tem o nome dos artistas que compõem esse coletivo. E quando eles ocupam os espaços institucionais da arte, eles tensionam até o último momento, porque parece que o tempo inteiro aquele trabalho te joga para fora. Né? Você olha para a experiência, e quando eles mostram essencialmente a documentação daquilo. Eles fazem poucos trabalhos e têm uma produção muito grande, por exemplo, de workshops. Eles vão para umas áreas fazerem um workshop. Bem, esse é mais um desses exemplos desse tipo de trabalho que fica aí nessa zona tensa. Por último, para terminar aqui, eu queria mostrar o Mejor Vida Corporation. Né? Isso é de uma artista mexicana, né? Que se chama Minerva Cuevas. E aqui, a Minerva, quando ela é convidada para uma exposição, ela monta um escritório lá, né? Um escritório desses bem ordinários, assim, uma mesinha de fórmica bege, uma plantinha, um telefone, e fica lá. E lá nesse lugar ela vende alguns serviços e produtos. Né? Os serviços, tem vários tipos de serviço. Assim, carta de recomendação, né? Os produtos também, tem produtos incríveis aqui. Tem um que é tipo ticket de viagem do metrô do México, né? Ela vende essas carteirinha de estudante. Ela fez um no México uma vez que ela ficava dando para as pessoas. Teve uma época que está aqui ainda. Código de barras para você trocar nos produtos do supermercado. Então, ela pegou os produtos mais típicos mexicanos, que as pessoas mais consomem, você imprimia, levava para o supermercado e mudava o preço do negócio lá. Né? Ela, com frequência, faz isso todas as vezes que ela vai para uma instituição mais tradicional, ela cria problema. Né? Há pouco tempo, ela fez uma em Barcelona e a obra dela era um painel enorme. Entra um banner da Telefônica. Então, a obra dela, ela contratou desempregados, né, pagou uma boa grana para os desempregados pintarem o painel da Telefônica, pintou um painel enorme da Telefônica, escrito assim, "Ai que colonizar". Né? A Telefônica era um dos patrocinadores, né, o curador caiu na bancarrota, a instituição quis tirar a obra, e é isso que acontece. Né? Assim, qualquer pessoa que vai entrar nessa situação tem que começar a entender esse tipo de artista, que basta você falar com ele assim, não pode. A estrelinha vai brilhar e o cara, é isso que eu vou fazer. Né? Parece que é um traço distintivo. Bom, o que essas experiências apontam é para uma situação de passagem que gera experiências estéticas dentro de um campo alargado entre a arte e a vida cotidiana, dando mais potência, ambiguidade e desdobramentos políticos para as ações. Talvez, nesse sentido, seja possível afirmar de uma experiência estética nas redes sociais num complexo e imbricado conjunto de linhas de força que operam numa constante dinâmica de estabilidade e instabilidade, inserção e fuga. Parece que o que esses artistas e obras querem é alargar o território. Hoje em dia, apareceu nas salas de bate-papos o tal do pedófilo. Aí, com isso, as salas de bate-papo começaram a ser vigiadas. Eu queria saber a respeito de você, disso, como você vê esse controle que está havendo na sala de bate-papo, você vê isso como uma invasão de privacidade? Como é que você vê isso? Nós estamos vivendo, principalmente agora no Brasil, né, uma tentativa de um controle muito grande da internet. Né? O projeto aprovado do senador Azeredo, recentemente no Senado, leva a um controle, principalmente por parte dos provedores, e também um problema sério em relação às lan houses, que cumprem uma função fantástica no país em termos de inclusão digital. A pena hoje para uma lan house que não estiver controlando os seus... controlando significa ter o nome, CPF ou identidade do usuário, que horas ele logou, em que máquina, etc., etc., é exorbitante, é uma pena que inviabilizaria todo o comércio das lan houses no Brasil. Eu acho o seguinte, eu acho que existem leis, tá certo? As leis devem ser cumpridas, a internet não é um lugar fora da lei, não é um lugar onde a lei não deve ser aplicada, ela deve ser aplicada, e deve-se criar mecanismos para que essas leis que já existem, que já estão aí no Código Penal, sejam aplicadas à internet. Eu acho que todo movimento de controle, de vigilância e de invasão de privacidade é nefasto à sociedade como um todo, porque você acaba penalizando a maioria das pessoas que têm um uso, digamos assim, correto
da rede, né? Então, é muito perigoso esse tipo de derrapagem para uma sociedade do controle da vigilância. É a mesma coisa das câmaras de vigilância, né? Mas voltando aí para a nossa a discussão, quer dizer, as câmaras de vigilância é essa espécie, o argumento é muito complicado, porque nunca é um argumento de princípio, é sempre um argumento, como eu mesmo falei, que elas são ineficientes. Mas, na realidade, esse não é tanto o argumento é você criar cada vez mais condições de concretização de uma sociedade da vigilância e do controle, que faz com que as pessoas percam, de certa forma, a naturalidade da vida social e dos ambientes, né? Tem sala de aula, escolas, quer dizer, você chega a um ponto em que, efetivamente, se cria aí uma tensão muito grande. Então, eu acho que é mais o princípio do que, efetivamente, se ela é eficiente ou não é eficiente, né? Então, eu acho que é um problema. Eu acho que a lei deve ser aplicada, a internet não está fora da lei, né, como alguns pensam, não está fora da lei, mas temos que pensar em aplicar o Código Penal já existente, né? André, você falou muito dessa questão da internet estar baixando, do cyberespaço estar mais próximo da gente, e hoje se fala muito dessa questão de computação nas nuvens, né? Alguns pesquisadores já falam que o Bluetooth, que o Blu-ray não vai ter sucessor, né? A gente já vê computadores portáteis sem discos ópticos, né? Sem discos físicos. E você levar os dados para o cyberespaço, você acha que é mais ou menos a mesma coisa desse baixar o cyberespaço mais para próximo da gente? Como é que você vê isso? A gente trazer algo para perto, mas ao mesmo tempo ele ficar mais longe, né? Porque a gente perde o controle disso. Quando você tem os seus dados num CD, num DVD, eles são mais seus, né? Eles estão mais sob seu controle. Se eles estão, tipo, num iDisk, num lugar, num RapidShare, numa coisa assim, de um dia para o outro eles podem sumir, a gente pode perder isso. Como é que você vê essa relação? Esse é um problema. Na realidade, o que a gente... Primeiro, de fundo, eu acho que nós estamos caminhando para que o Mark Weiser, em 1990, falava sobre a computação ubíqua e pervasiva. Então, o que nós estamos vendo é, efetivamente, os computadores em todos os lugares e entrando em todos os objetos. Mostrei alguns exemplos aí, e nós estamos vivendo isso cada vez mais. Hoje, um telefone celular não é um telefone apenas, né? Ele é uma máquina, eu costumo brincar, eu chamo de um dispositivo híbrido móvel de conexão multirrede. Deveríamos mudar, falar celular, deveríamos começar a chamar ele, com essa terminologia fica mais fácil, inclusive. Então, as coisas estão... Porque ele é isso, né? Funciona com várias redes, você faz diversas ações e diversas formas de produção de conteúdo midiático, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que essa evolução é uma evolução do que o Weiser, na realidade, apontava na década de 90, e ele acertou assim na mosca. Ele falou em 20, 30 anos vai ser isso, né? E estamos vivendo, efetivamente, a era dessa computação ambígua, dessa ideia dessas nuvens de conexão, né? Quanto à relação do dado e de colocar na internet, eu acho que, de certa forma, o verdadeiro computador, como diziam a publicidade da Sun System, é a rede. Certo? A evolução, a gente saiu de uma evolução dos mainframes, depois do computador pessoal, meu computador, onde eu guardo meus dados, entramos no que eu brinco e chamo isso de... Passamos do PC ao CC, que é o computador coletivo ou conectado. Então, de um determinado momento, todo mundo queria um computador com modem. Hoje não tem mais nem modem, hoje é placa de rede, mas também já não vai ser mais placa de rede, porque já é tecnologia Wi-Fi, né? Então, nós estamos vivendo do PC ao CC, e hoje é um CCM, é um computador coletivo móvel. Particularmente, eu acho que nós temos que usar com inteligência isso. Certo? Saber distribuir aquilo que pode ser perdido e saber guardar aquilo que não deve ser perdido. Na realidade, não temos garantia nunca, né? No HD, eu já perdi vários HDs. Na realidade, eu nunca perdi nada que estava na rede. Eu só perdi coisas que estavam no meu computador. Nunca me aconteceu, né? Claro que você pode confiar numa empresa e, de repente, a empresa fechar, né? Agora, a bolsa caindo, a empresa fecha, já era, bye-bye os dados, e você perde. Mas eu acho que você distribuir isso e pensar nessa ideia, porque... Na realidade, estar tudo na internet significa que você está com ele na mão o tempo todo. É bem diferente de você estar com ele na máquina, né? Então, por exemplo, aqui eu estou sem o meu computador, então não estou com as minhas coisas, mas esse computador é o meu computador, porque todos os meus dados estão no meu site, mas usar com inteligência e talvez distribuir. A rede é a distribuição, né?
Então, a rede, a internet, surgiu justamente porque, se tivesse um ataque, se tivesse tudo no mesmo lugar, estaria perdido, né? Então, eles distribuíram a informação. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa, colocar em HD, fazer backup em DVD, botar na rede, jogar num Palm. Então, a gente tem que difundir os nossos dados em várias formas para evitar, claro. Você tem dispositivos móveis com telas muito pequenas, muito portáteis. Você tem também projetos com coisa em outdoor, coisas muito grandes. Queria saber qual que vocês acham que vai ser o caminho que vai ser escolhido, assim, uma coletividade maior, uma individualização maior, uma personalização. Para que lado que vocês acham que está indo, tanto na arte quanto na comunicação? Bom, eu acho que é tudo. Eu quero tudo. Né? Eu quero ver vídeo na telinha pequena, quero poder fazer painéis de LEDs enormes, quero fazer projeções gigantescas. Eu acho que um não exclui o outro, não. Acho que talvez as coisas se adequem um pouco. Se a gente olhar um quadro grande, imaginar um quadro do Kiefer, tipo de 18 metros, e um quadrinho do Van Gogh de 20 por 20, se isso mudava o nosso olhar. É um pouco, talvez, o que a gente experimenta agora de ver uma projeção do Doug Yatkin gigantesca lá no MoMA, ou ver assistir um vídeo aqui no meu celular. Eu fico lá pegando vídeo de celular dos meninos na escola o tempo inteiro. Eu fico achando que talvez mude a experiência, que foi um pouco aquilo que a gente falou, e eu acho que a coisa vai andar para os dois lados. Né? Agora, em Melbourne, abriu um projeto gigante lá, já acho que é a 4ª vez que acontece, que se chama Urban Scream. Mega projeções gigantescas assim no espaço urbano. Né? O Rafael Lozano Emer, desde os anos 90 já vem fazendo isso, né? Essas mobilizações gigantes em praça pública, fez isso no México, fez no Canadá, fez um monte de coisa. Ao mesmo tempo, a gente está na fissura aí, ó, me dá seu vídeo, passa para mim, cadê o videoclipe? Né? Eu não sei, eu acho que, numa perspectiva bem pessoal, sem futurologia nenhuma, eu quero tanto as telinhas pequenas, o computador, quanto essa possibilidade de ter essas telas enormes.